Colocar de pé para a gente orar, em nome de Jesus. Nós estamos juntos aqui para celebrar o Senhor. Você que está nos acompanhando pela internet, uma alegria poder ter você aqui com a gente. Eu espero mesmo que essa palavra seja uma palavra direcionada do Senhor para a sua vida, principalmente nesse tempo do carnaval, que é um tempo tão desafiador, um tempo de tantas propostas. Talvez você esteja tentado a aceitar algumas propostas do mundo, mas eu queria mesmo te convidar a você entregar a sua vida ao Senhor, as suas preocupações ao Senhor, a sua aflição ao Senhor. Talvez você ache que esses dias eles vão proporcionar um alívio para você, mas só Jesus pode de verdade aliviar a nossa vida. Ele diz lá em Mateus 11, 28, vinde a mim todos vós, vocês que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. E Jesus termina dizendo que o fardo dele é leve e o jugo dele é suave. Que você experimente esse fardo leve, esse jugo suave de Jesus nesses dias. Que você encontre mesmo descanso que só Jesus pode dar, em nome de Jesus. E não somente isso, que você encontre a alegria que vem do Senhor, porque Neemias fala isso para nós, que a alegria do Senhor é a nossa força. A verdadeira alegria, ela só é possível em Jesus. Amém? Vamos orar? Acalma o seu coração, feche os seus olhos. Pai, nós queremos agradecer o Senhor. Muito obrigado mesmo por essa noite. Obrigado porque suas misericórdias se renovaram sobre nós. Pai, obrigado por cada irmão, cada irmã que está aqui, Pai, cultuando, celebrando o Senhor. E eu peço mesmo, Pai, que o Senhor dê ordem aos teus anjos, para que eles estejam te adorando, Pai, em espírito e em verdade, na beleza da tua santidade, junto conosco. Eu peço que também que eles estejam nos guardando, nos livrando de todo mal, de toda seta maligna. Eu peço, Pai, que em nome de Jesus, Pai, em nome de Jesus, o Senhor venha trazer mesmo alívio para as nossas vidas, Pai. Que o Senhor venha mesmo derramar sobre nós a verdadeira alegria que só Jesus pode dar. Eu peço, Pai, que em nome de Jesus, Senhor, repreenda toda a intenção de Satanás contra as nossas vidas, Pai. Eu peço por esse período do carnaval, Pai, que o Senhor esteja guardando as famílias, Pai, as crianças de forma especial, Pai. Eu peço por aqueles que estão viajando, Pai, aqueles que ainda talvez estejam pegando estrada, que o Senhor esteja guardando, Pai, livrando de todo mal. Eu peço, Deus, que em nome de Jesus, que nenhum dos seus, Pai, se perca. Que a gente não escolha mesmo, Pai, trocar o Senhor, Pai, o rio de águas vivas, Pai, por águas contaminadas, Pai, águas que prometem que vão de alguma forma aliviar a nossa dor, vão mesmo trazer prazer momentâneo, mas vão cobrar a nossa alma, Pai. Não deixe isso acontecer conosco, Pai, mas que a gente permaneça no Senhor, Pai. E eu peço, Pai, que mesmo nesse tempo, Pai, do carnaval, Pai, o Senhor se revele a muitas pessoas, Pai. O Senhor se revele mesmo, Pai, a pessoas que talvez estão nesse ambiente hostil, Pai, mas que terão um encontro com o Senhor, que voltarão para o Senhor, Pai. Eu peço por isso, Pai. E eu peço mesmo por aquilo que vai ser ministrado aqui nessa noite. Eu peço que o Senhor receba os louvores, Pai, que o Senhor receba mesmo toda a honra, toda a glória desse lugar. Nós declaramos que só Jesus é entronizado nessa igreja, só Ele é adorado, é o único nome a ser reconhecido, a ser lembrado nessa igreja, é o nome de Jesus. E nós pedimos mesmo que isso seja uma verdade na nossa vida, como nós aprendemos, Pai, que com a história de Pedro, Pai, que a gente possa mesmo fazer do Senhor, Pai, tudo que nós temos, e que a gente esteja disposto a nos entregar mesmo, Pai, por amor ao Senhor. Que a transformação que o Senhor fez na vida de Pedro, Pai, de um homem que fugiu, um homem que negou, para um apóstolo, para um homem cheio do Espírito Santo, um homem que pregava e pessoas se convertiam, um homem que curava, um homem que realizava milagre, e muito mais, ele amava o Senhor de todo o coração, Pai. Que nós sejamos assim, que a gente ame o Senhor de todo o nosso coração, Pai. Receba mesmo, Pai, esse culto, ele é para o Senhor.
e nós entregamos ele ao Senhor. E nós fazemos isso em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, meu irmão, minha irmã. Vamos adorar o Senhor juntos, em nome de Jesus. Quem é esse que vem nos abraçando? Quem é esse que vem nos constrangendo com o olhar? Ele é tão sábio, ensina em amor. Ele é tão manso, cuida dos corações. Esse é Jesus. Quem é esse que vem nos abraçando? Quem é esse que vem nos constrangendo com o olhar? Ele é tão sábio, ensina em amor. Ele é tão manso, cuida dos corações. Ele entrou em casa, ele está na mesa, ele nos observa, sabe que o esperamos, e ao partir o pão, os nossos olhos se abrem e reconhecemos quem tu és. Ao som da tua voz, os nossos corações queimam de amor, queimam de amor. Nós arrumamos a casa, perfumamos ela toda, nós preparamos a mesa. Tome o lugar de honra. Nós arrumamos a casa, perfumamos ela toda, nós preparamos a mesa. Tome o lugar de honra. Ele entrou em casa, ele entrou em casa, ele está na mesa, ele nos observa, sabe que o esperamos, e ao partir o pão, os nossos olhos se abrem e reconhecemos quem tu és. Ao som da tua voz, os nossos corações queimam de amor, queimam de... E ao partir o pão, e ao partir o pão, os nossos olhos se abrem e reconhecemos quem tu és. Ao som da tua voz, os nossos corações queimam de amor, queimam de amor. Nós arrumamos a casa, perfumamos ela toda, nós preparamos a mesa. Tome o lugar de honra. Nós arrumamos a casa, perfumamos ela toda, nós preparamos a mesa. Tome o lugar de honra. Tome o lugar de honra. Tome o lugar de honra. Oh, oh, tome o lugar de honra. Tome o lugar de honra. Você pode aplaudir o nome dele? Tome seu lugar de honra, Jesus.
Vamos nos alegrar na presença dele. Eu nunca vi um justo desamparado. Eu nunca vi um justo desamparado ser. Nem sua descendência a mendigar o pão. Pois o Senhor lhe guarda com sua forte destra. Deleita-te também no Senhor e Ele concederá os desejos do seu coração. Alegrados do Senhor em meio à tribulação, pois o deserto é o caminho para a terra que os justos herdarão. Alegrados do Senhor em meio à tribulação, pois o deserto é o caminho para a terra que os justos herdarão. Eu nunca vi um justo desamparado ser, nem sua descendência a mendigar o pão. Pois o Senhor lhe guarda com sua forte destra. Deleita-te também no Senhor e Ele concederá os desejos do seu coração. Alegrados do Senhor em meio à tribulação, pois o deserto é o caminho para a terra que os justos herdarão. Alegrados do Senhor em meio à tribulação, pois o deserto é o caminho para a terra que os justos herdarão. A terra que mana leite e mel é a terra que Deus preparou para nós. A terra que mana leite e mel é a terra que Deus preparou. A terra que mana leite e mel é a terra que Deus preparou para nós. A terra que mana leite e mel é a terra que Deus preparou para nós. Aleluia! Nós vamos continuar adorando o Senhor, mas se você trouxe seu dízimo, a sua oferta, ou se você que está nos acompanhando na internet, vai estar o QR Code aí para você poder dar a sua oferta, o seu dízimo, tá bom? Nós estaremos adorando o Senhor agora com os nossos dízimos, a nossa oferta, com tudo que nós temos e somos, em nome de Jesus. Vamos continuar adorando o Senhor. Nós acabamos de cantar sobre a alegria do Senhor em nossas vidas. E a alegria dele não existe porque tudo na vida do crente funciona de maneira perfeita, mas sim porque ele nos dá a alegria da salvação dele. E nós encontramos propósito no Senhor, apesar das tribulações. Tu me amas como sou, mas não me deixas como estou. Seguir teus passos sempre vou, rumo ao encontro do teu amor. O teu amor é maior que a vida e traz paz e alegria. Com
teu perfume quero me encher, e a cada instante mais te conhecer. Tua verdade é a luz que me conduz para o céu. Tua palavra é o remédio, tua palavra é o remédio que cura todo meu ser. Tua alegria em minha vida me fortalece a cada novo dia. Tua alegria é minha vida, recebo dela hoje, agora. Recebo dela hoje, agora. Encha-nos com sua alegria, Senhor. Tu me amas como sou, mas não me deixas como estou. Segui teus passos, sempre vou rumo ao encontro do teu amor. O teu amor é maior que a vida, me traz paz e alegria. Com teu perfume quero me encher, e a cada instante mais te conhecer. É a luz que me conduz para o céu. Tua palavra é o remédio que cura todo meu ser. Tua alegria em minha vida me fortalece a cada novo dia. Tua alegria é minha vida, recebo dela hoje. Erga suas mãos e declare isso. A tua alegria em minha vida me fortalece a cada novo dia. Tua alegria é minha vida, recebo dela hoje. Receba agora, recebo dela hoje, agora. Derrame sobre nós a sua alegria, Jesus. É uma alegria falsa do mundo, Deus, mas uma alegria eterna na sua presença. Recebo dela hoje, agora. Bem, queridos, boa noite. Quero saudar os irmãos com a paz do Senhor, amém? A tua alegria em minha vida, aleluia. Quem precisa provar dessa alegria nessa noite?
E enquanto eu estava ali me louvando, eu fiquei pensando, Senhor, essa alegria não tem a ver com a alegria que o mundo dá. Não tem a ver com uma alegria baseada em circunstâncias, aleluia. É uma alegria que independe de circunstâncias. É uma alegria que está baseada nele, naquilo que ele já fez, naquilo que ele tem feito, naquilo que ele fará, aleluia. Então eu quero te convidar nessa noite, se você não sente essa alegria, pede a ele. É a alegria que só o Espírito Santo de Deus pode dar. É alegria no luto, é alegria no sofrimento, é alegria na doença, é alegria na escassez, aleluia. Que loucura é essa? É a alegria que só Ele pode dar, aleluia. E eu queria compartilhar com você Provérbios 16, do 1 ao 3, que vai dizer assim: do homem são as preparações do coração, mas do Senhor, aleluia, a resposta da boca. Todos os caminhos do homem são limpos aos seus olhos, mas o Senhor pesa os espíritos. E aí vem um convite para mim e para você nessa noite. Confia ao Senhor as tuas obras e teus pensamentos serão estabelecidos. Aleluia. Você que nessa noite quer colocar a sua confiança mais uma vez nesse Deus maravilhoso, aleluia, que tem resposta para a minha vida e para a tua vida. Você que quer colocar uma causa diante dele, você que quer colocar de repente essa alegria. Senhor, eu não consigo me alegrar, eu não consigo ter essa alegria independente das circunstâncias, mas nessa noite eu desejo sentir isso, provar isso, aleluia. Eu queria te convidar a você sair do seu lugar e vir aqui na frente. Nós vamos ter um momento de oração, um momento de clamor, aleluia. Eu quero colocar a minha vida aqui agradecendo ao Senhor por mais um ano de vida. Lá em casa, fevereiro é um monte de gente, minha mãe, meu irmão, meu outro irmão, minha irmã, minha prima, minha tia, um mês inteiro de festa. E eu quero agradecer ao Senhor por isso, por nos conceder mais um ano de vida. Então você que nessa noite quer agradecer por mais um ano de vida, por ano de casamento, né, por algo que o Senhor fez na sua vida, algum milagre, algo que você alcançou, né, quer trazer ao Senhor nessa noite diante do altar uma oferta de gratidão ao Senhor, mas você também quer pedir, mas peça, querido, como nós falamos, confiando nele e entregando ele, e entregando nas mãos dele mesmo, porque ele sabe o que ele faz, aleluia, ele sabe o tempo de todas as coisas. Então eu queria que você fechasse seus olhos nesse momento e começasse, e que você tivesse coragem, porque muitas das vezes a gente pede ao Senhor, mas a gente pede querendo mesmo aquilo que a gente está pedindo. Muitas das vezes a gente não tem coragem de abrir mão para o Senhor daquilo que a gente está pedindo, para que Ele faça a vontade dEle. Então eu queria que nessa noite você tivesse a coragem de consagrar ao Senhor. Senhor, eu quero muito isso. Senhor, eu desejo muito isso. Senhor, eu preciso muito dessa causa na justiça. Senhor, eu quero muito essa cura. Senhor, eu preciso muito desse milagre. Senhor, eu desejo muito isso, mas nessa noite eu quero ter coragem de consagrar isso nas tuas mãos, de entregar nas tuas mãos e de me alegrar com o Senhor, mesmo que a resposta não seja aquilo que eu espere, mesmo que a resposta não venha no meu tempo, mesmo que a resposta não venha da forma que eu quero, mas eu confio no Deus que sabe de todas as coisas, aleluia. Mas eu confio no Deus que tem para mim planos de paz, planos de me fazer prosperar e não planos de mal. Eu confio num Deus, aleluia, que tem todas as coisas estabelecidas no trono de glória para mim e para você, aleluia. Então que você tenha coragem nessa noite de fazer: Senhor, eu consagro ao Senhor, eu entrego diante do teu altar para que a tua vontade seja feita, seja estabelecida, e eu quero provar acima de tudo essa alegria, aleluia, essa alegria que independe das circunstâncias, que independe do que eu estou vivendo, do que eu estou passando, do que eu estou sentindo. Eu quero me alegrar em ti, aleluia, eu quero me alegrar no Senhor. Deus poderoso, Senhor, muito obrigado, Deus. Obrigado porque estamos diante de um Deus que é vivo, aleluia. Estamos diante de um Deus que tem boca e fala com cada um de nós nessa noite. Estamos diante de um Deus que tem ouvidos e está ouvindo cada oração que está sendo feita. E o Senhor é tão tremendo, aleluia. O Senhor é tão lindo que há orações que a gente não precisa nem abrir a nossa boca, mas o Senhor entende, o teu Espírito Santo interpreta, aleluia.
E muito obrigado, Senhor, por isso, porque estamos diante desse Deus todo-poderoso, diante desse Deus que tem poder para fazer infinitamente mais, aleluia, daquilo que nós pedimos, daquilo que nós pensamos. Senhor, toma cada pedido nessa noite nas tuas mãos, o que cada um dos meus irmãos trouxe diante do teu altar, Senhor, em nome de Jesus. Pai, que o Senhor receba, Deus, como adoração, que o Senhor receba como incenso suave diante do teu trono, Pai, e no tempo do Senhor, conforme a tua boa, perfeita e agradável vontade, o Senhor venha trazer a resposta para os meus irmãos, Senhor. O Senhor venha trazer resposta, deles entendimento da resposta. Senhor, não é em vão toda vez que a gente sai do nosso lugar para vir aqui à frente, não é um ritual, não é algo sem sentido, não é algo sem valor, aleluia, mas nós estamos nos movimentando para o Senhor, nós estamos nos mobilizando para o Senhor, e ninguém que se mobiliza, que se movimenta para o Senhor, fica sem resposta. Senhor, em nome de Jesus, traga aos meus irmãos entendimento das respostas do Senhor, daquilo que eles estão colocando no teu altar, seja sim, seja não, seja espere mais um pouquinho, mas que eles saiam daqui com a certeza de que o Senhor os respondeu, ó Pai. Deus, em nome de Jesus, nós clamamos ao Senhor por cura, por libertação, por restauração, por causas na justiça. Senhor, em nome de Jesus, clamamos ao Senhor por pensamentos, por sentimentos, para que o Senhor nos dê força, nos dê graça, nos dê sabedoria. Senhor, em nome de Jesus, nos ajude a suportar os processos, ó Deus, nos ajude a renunciar o pecado, nos ajude a dizer não à nossa carne, nos ajude a viver uma vida santa, aleluia. O ano está só começando e nós queremos ver o Senhor, e a tua palavra diz que sem santificação ninguém pode te ver. Santifica a Igreja Batista Torre Forte, Senhor, traga o desejo da tua igreja de santidade, de separação daquilo que não agrada ao Senhor, ó Deus, em nome de Jesus. Muito obrigado, Senhor, pelos milagres que nós temos vivido nesse lugar, obrigada pelos dons da vida, obrigada pelas crianças que estão nascendo, obrigada por aqueles que estão no ventre, obrigada por cada pequenininho, Senhor, que tem estado aqui na tua casa. Continua guardando, livrando, Senhor, eles de todo mal. Pai, em nome de Jesus, obrigada por mais um ano de vida que o Senhor me concedeu. O Senhor concedeu a minha mãe, que o Senhor concedeu a meu irmão semana que vem, vai conceder, que o Senhor concedeu a minha irmã. Assim eu creio, se o Senhor não voltar antes e nos levar para a tua glória, mas eu creio, ó Deus, que o Senhor está nos concedendo mais um ano de vida, que eles sejam vividos para a glória do Senhor, que cada um aqui que está trazendo ao Senhor uma oferta de gratidão, o Senhor receba, Deus, em nome de Jesus, e aquilo que nós estamos trazendo, aquilo que o Senhor já fez na nossa vida, que seja para honra, glória, louvor e adoração do teu nome, Pai, em nome de Jesus. Consagramos ao Senhor esse momento, entregamos ao Senhor, ó Pai, aqui pedidos, choros, lágrimas, gemidos, e pedimos ao Senhor, faça conforme a tua vontade e nos dê entendimento, e eu creio que continuaremos tendo testemunhos daquilo que o Senhor fez. O Senhor é especialista em transformar maldição em bênção. Tua palavra diz que o choro pode durar uma noite. Você está chorando hoje, oh Deus poderoso, mas creia que a alegria do Senhor virá amanhã na tua vida. Nada como um dia após o outro, aleluia, nada como um dia após o outro na presença do Senhor. Pai, em nome de Jesus, muito obrigado, Senhor, muito obrigado, porque temos o Senhor, temos um Deus que cuida de cada um de nós, e nós te exaltamos por isso e te agradecemos, em nome de Jesus, amém, amém, queridos. Seja no seu lugar crendo na vitória, aleluia. Aleluia, glória a Deus, irmãos. Irmãos, só alguns anúncios antes de eu passar a palavra para o Antônio, que vai estar trazendo a palavra nessa noite. No dia 21, irmãos, nós temos a visita ao abrigo, tá bom? A gente fechou a lista, mas se você quiser, você manda o seu nome para a Laila, né? Se houver alguma desistência, você vai poder entrar ali nas vagas, tá bom? Dia 21, 10 horas da manhã, ali no Portal da Infância. E aí a gente também está organizando a questão lá, né, do bebê, né? A gente está conseguindo algumas doações. Para mais informações é só se procurar a Laila. E no último final de semana de fevereiro e 1º de março, que é o domingo, nós vamos ter o retiro de líderes. Eu queria também reforçar
para você, meu irmão, minha irmã, que você não deixasse de participar do nosso culto de ensino. Tem sido um tempo muito precioso, né? Deus tem ministrado muito no nosso coração, e a partir de março, irmãos, de forma direta, a gente vai começar a trabalhar a visão da igreja, tá bom? Então eu queria muito que você não deixasse participar, né? A gente vai falar sobre a igreja que nós queremos ser. Então, a partir de março, a gente vai estar falando aí de forma específica aquilo que Deus tem direcionado para a igreja que nós queremos ser, a igreja que a Igreja Batista Torre Forte está se tornando. Você não pode ficar de fora. Então, domingo, 10 horas da manhã, provavelmente, irmãos, eu daria essa notícia mais para frente, mas a gente vai fazer aí uma escola de teologia no horário antes do culto de ensino, de 9 às 10, mas isso aí são notícias mais para frente aí, que a gente vai trazer depois para os irmãos. Amém? Vou chamar o Antônio aqui na frente, nós vamos orar por ele, ele vai estar trazendo a palavra para os nossos corações nessa noite. Amém? Vamos orar? Estende sua mão para cá, em nome de Jesus. Pai, nós queremos agradecer ao Senhor. Muito obrigado. Muito obrigado, Pai, porque o Senhor já falou, o Senhor já ministrou, o Senhor já curou, já restaurou a nossa vida, mas o Senhor é fonte inesgotável, nós sabemos que o Senhor ainda tem mais para nós. Eu peço que o Senhor use o teu filho, Pai, que o teu filho seja a boca do Senhor mesmo nessa noite, a gente o recebe como aquele que vem em nome do Senhor, e nós cremos mesmo, Pai, que aquilo que ele vai falar aqui vem direto do Senhor para nós, Pai. Então prepara o nosso coração, que o nosso coração seja terra fértil para a semente da Tua Palavra, e que essa semente caindo em terra fértil, ela gere frutos, e frutos que permanecem para sempre. Pai, muito obrigado. Nós oramos e abençoamos, Pai, a vida de Antônio. Em nome de Jesus, amém e amém. Boa noite, irmãos. Glória a Deus. Eu saúdo também os nossos irmãos que estão na transmissão, com a graça e a paz do Senhor em cada um desses lares. Antes de começar, considerando que hoje é domingo, dia 15 de fevereiro, queria louvar a Deus porque amanhã eu faço 18 anos de casamento e 16 anos que eu mergulhei nas águas do batismo. Então, louvar a Deus por isso, nesse domingo de carnaval, louvar a Deus por tudo aquilo que Ele tem feito em minha vida, através do meu casamento, da minha família e da minha vida com o Senhor. Irmãos, eu louvo muito a Deus por esse ministério de louvor, pelo pastor Rubim, pela pastora Sabrina, porque eles facilitaram muito o meu trabalho aqui nessa noite. Nós já cantamos, louvamos aqui com letras que falam da alegria diferente de quem entrega a vida ao Senhor. Pastora Sabrina também aqui falando, praticamente não me deixou mais nada a falar praticamente. E eu, ouvindo esse primeiro louvor, a caminho de Emaús, né, os dois, a história do Evangelho de Lucas, que fala de dois discípulos tristes após a morte de Jesus, e eles vão para aquela localidade e Jesus aparece para eles. Inicialmente eles não identificam, mas assim como o louvor fala, né, que ao partir o pão os olhos se abrem, mas os corações já estavam queimando, né, com o louvor, e que essa noite seja marcada por isso, que os nossos corações queimem, né, e assim como aqueles discípulos, quando eles abriram os olhos, eles voltaram para Jerusalém para proclamar que Jesus havia ressuscitado, que essa noite seja marcado por isso. Creio que os corações já estão queimando e que em nome de Jesus, né, a gente possa sair daqui com esse desejo desses discípulos de falar de Jesus. Obrigado, pastor. Dito isso, irmãos, nós vivemos dias, né, e nada mais forte do que o carnaval para isso. A gente tem vivido dias em que o mundo busca alegria, o mundo busca fugir dos problemas da vida, né? Há um esforço enorme para que fujamos dos problemas da vida, né? A gente tem vivido uma geração que quer viver momentos intensos, experimentar prazeres de forma muito rápida. Creio que também a era da tecnologia fez com que a gente tivesse uma geração sendo erguida, querendo as coisas muito rápido.
né? E eu preciso citar algo até que já me moveu até estar falando essa noite. Recentemente, né, a gente recebeu a notícia do falecimento repentino de um influencer. Não sei se alguém ouviu ou conhece aquele famoso cara do sextou, que falava sextou, né, sexta-feira, o cara da sexta-feira. E ele faleceu abruptamente, né, aos 50 anos de idade. Alguém saudável, alguém, né, que não tinha aparentemente nenhum problema assim grave, e ele faleceu repentinamente. E eu não segui, acho que meus algoritmos também não me trouxeram nada relativo a isso. Eu lembro dele no início, nos grupos de WhatsApp, quando chegava sexta-feira, alguém postava o vídeo do sextou. Mas o que eu quero dizer é que me espantou assim a quantidade de celebridades, de fãs, de amigos, né, nas redes sociais lamentando a morte. E havia uma voz ali quase que única entre as pessoas que lamentavam a morte dele, no sentido de dizer assim: tá vendo? Por isso que nós temos que aproveitar a vida. Tá vendo? Por isso que nós temos que viver intensamente, como ele fez. Ele morreu fazendo aquilo que ele gostava, né? E aquilo me incomodou muito. E na verdade, essa é uma narrativa que muitas vezes ecoa em momentos assim, né? Do que nós temos que aproveitar a vida intensamente, que a gente pode morrer amanhã. A gente tem que viver como se não houvesse amanhã, né? E aí, irmãos, eu vejo que essa narrativa, ela, na maioria das vezes, ela descamba para as coisas carnais. Ou seja, a gente viver intensamente. É lógico que essa é uma cosmovisão secular, né? Eu creio que aqueles que estão firmados em Cristo, eles não têm essa cosmovisão, né? Mas normalmente, quando a gente ouve esse discurso do viver intensamente e aproveitar a vida, está intimamente ligado às coisas carnais, né? E ele simbolizava isso, né? Alguém que na sexta-feira, quando deu meio-dia, ele já encerrou o expediente, já abriu a cerveja dele e foi curtir o final de semana. Então, com certeza, o que inspira esses comentários de aproveitar a vida é esse estilo de vida, né? E o que eu trago nessa noite é algo para desconstruir, né, esse pensamento, porque infelizmente isso acontece também no ambiente cristão, né? Eu creio que nesse domingo de carnaval, muitas pessoas estão buscando esse viver intensamente, achando que não vão, como se não houvesse amanhã, né? O carnaval potencializa muitas vezes isso, né? A gente vê as pessoas vão para o carnaval e elas fazem coisas que nos outros dias do ano elas não fazem, elas vivem intensamente, né? Elas bebem mais, elas extravasam mais, né? A gente vê as pessoas se fantasiando, exibindo o corpo, né? Realmente como se não houvesse amanhã. E eu quero trazer hoje, nessa noite, um texto bíblico dos mais intensos e ao mesmo tempo mais práticos. Eu ouso dizer que ele é um dos textos mais intensos e práticos das Escrituras. Ele é um manual de como viver com alegria, com paz, com equilíbrio, mesmo em tempos difíceis, porque a alegria do Senhor não significa uma vida com um mar de rosas, né? E talvez por isso muita gente tem buscado prazeres longe da presença do Senhor, né? E nada mais convidativo do que o carnaval, né? E minha oração nessa noite é para isso, né? Porque nesse momento vidas sejam quebrantadas, vidas abram os olhos, caiam em si e mudem o rumo de suas vidas, né? Então o texto está em Filipenses 4, e eu preciso ler esse texto todo, irmãos. Filipenses 4. Peço que os irmãos estejam atentos mesmo. É um texto longo, mas eu não posso deixar de citar nenhuma linha desse texto, de tão prático e profundo que ele é. Carta do apóstolo Paulo aos Filipenses. Portanto, meus amados irmãos, de quem tenho muita saudade, vocês são a minha alegria e coroa. Sim, meus amados, permaneçam deste modo, firmes no Senhor. Peço a Evódia e peço a Sinti
que no Senhor tenham o mesmo modo de pensar. E peço também a você, fiel companheiro de jugo, que auxilie essas mulheres, pois juntas se esforçaram comigo no Evangelho, juntamente com Clemente e com os demais cooperadores meus, cujos nomes se encontram no livro da vida. Alegrem-se sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrem-se. Então, eu peço que volte o versículo 4 e que a gente possa repetir uns para os outros. Alegrem-se sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrem-se. Pode continuar. Que a moderação de vocês seja conhecida por todos. Perto está o Senhor. Não fiquem preocupados com coisa alguma, mas em tudo sejam conhecidos diante de Deus os pedidos de vocês, pela oração e pela súplica com ações de graça. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. Finalmente, irmãos, preste atenção, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso o que ocupe o pensamento de vocês. O que também aprenderam, receberam e ouviram de mim, e o que viram em mim, isso ponham em prática, e o Deus da paz estará com vocês. Fiquei muito alegre no Senhor, porque agora, uma vez mais, renasceu o cuidado que vocês têm por mim. Na verdade, vocês já tinham esse cuidado antes, só que lhes faltava oportunidade. Digo isto não porque esteja necessitado, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Sei o que é passar necessidade e sei também o que é ter em abundância. Aprendi o segredo de toda e qualquer circunstância, tanto de estar alimentado como de ter fome, tanto de ter em abundância como de passar necessidade. Tudo posso naquele que me fortalece. No entanto, vocês fizeram bem, associando-se comigo nas aflições. E como vocês, filipenses, sabem muito bem, no início da pregação do Evangelho, quando parti da Macedônia, nenhuma igreja se associou comigo nessa questão de dar e receber, exceto vocês somente. Porque até quando eu estava em Tessalônica, por mais de uma vez vocês mandaram bastante para as minhas necessidades. Não que eu esteja pedindo ajuda, pois o que realmente me interessa é o fruto que aumente o crédito na conta de vocês. Recebi tudo e tenho até de sobra, estou suprido, desde que Epafrodito me entregou o que vocês me mandaram, que é uma oferta de aroma agradável, um sacrifício que Deus aceita e que lhe agrada. E o meu Deus, segundo a riqueza em glória, há de suprir em Cristo Jesus tudo aquilo que vocês precisam. Ao nosso Deus e Pai, seja a glória para todos sempre. Amém. Saúdem cada um dos santos em Cristo Jesus. Os irmãos que estão comigo mandam saudações. Todos os santos mandam saudações, especialmente os da casa de César. A graça do Senhor Jesus Cristo esteja com o espírito de vocês. Amém, irmão. Vamos orar mais uma vez. Pai, em nome de Jesus, obrigado mesmo por essa palavra, Deus, porque é uma palavra que nos traz vida, nos traz renovo, Deus. Obrigado também pelo privilégio de estar aqui no teu altar, Senhor, mesmo e apesar de mim, ó Deus, mas é pela misericórdia do Senhor, Deus, que eu tenho esse privilégio de trazer a tua mensagem, ó Deus. Esteja me usando muito, ó Deus, nessa noite, ó Deus. Sou totalmente dependente do Senhor, ó Deus. Eu tenho total liberdade de estar aqui em nosso meio e fazer o que o Senhor quiser, ó Deus. Que seja uma noite mesmo marcada pela manifestação do teu poder aqui, ó Deus, e que possamos sair diferentes, ó Deus, de que entramos. É o que te pedimos e desde já te agradecemos, em nome de Jesus, amém. Irmãos, eu já começo essa palavra dizendo já o primeiro paradoxo que ela nos apresenta, porque Paulo fala tudo isso dentro da prisão. Ele está preso nesse momento, né? E tudo que a gente ouve nesse versículo
é paradoxal alguém que deveria estar alegre, né? Alguém que está alegre não está dentro de uma prisão, passando o que ele passou, né? E esse texto é engraçado porque ele, separado, ele nos revela várias passagens bíblicas que muitas vezes são distorcidas, né? Tudo posso naquele que me fortalece, né? A gente normalmente leva isso para a realização de desejo. Tudo posso naquele que me fortalece. Mas ele está dizendo aqui você pode sofrer naquele que te fortalece. Você pode passar por tudo naquele que te fortalece. E é um texto que vê a alegria do apóstolo Paulo, né? Totalmente em contradição com o conceito de alegria, né? Que essa cosmovisão secular, né, nos apresenta, né? Vamos viver a vida intensamente, vamos aproveitar como se não houvesse amanhã. Meus irmãos, e à luz desse texto, eu separei 7 princípios em que a gente vê a contradição da alegria de uma vida com o Senhor, daquela alegria que o mundo nos traz, e talvez maior contraste ainda com tudo que envolve o carnaval. Irmãos, até os 30 anos de idade, eu ficava ansioso pelas datas do carnaval, do dia de carnaval. Não que eu fosse um folião, mas eu gostava de tudo aquilo que representava o carnaval, estar com amigos, né, e partir, às vezes era um bloco, né, e bebida. E para mim, uma das datas mais emblemáticas do ano era o carnaval. É a mesma ansiedade que eu tenho hoje com o retiro dos líderes, por exemplo. É a mesma ansiedade que eu tenho hoje de estar com a minha célula, é a mesma ansiedade que eu tenho hoje de estar nos eventos da igreja. Era essa a minha expectativa há mais de 20 anos atrás, né? Então eu sei o que é viver, né, esses momentos de carnaval com um olhar secular, né? E à luz desse texto, né, e depois que eu entreguei minha vida ao Senhor, e eu amanhã estarei comemorando 16 anos, né, da manifestação pública nas águas do arrependimento, eu posso dizer com muita propriedade, porque vivi isso, e que não tem alegria maior do que viver na presença do Senhor. Eu não imaginava, há mais de 20 anos atrás, que num domingo de carnaval eu estaria no altar de uma igreja pregando a palavra do Senhor. Glória a Deus por isso, irmãos. Glória a Deus. Eu glorifico muito ao Senhor por isso. Então, à luz desse texto, irmãos, para não me alongar muito, eu separei 7 princípios em que a gente vai ver a diferença da alegria, dessa alegria que o mundo, que o carnaval supostamente diz oferecer, com a alegria de quem entrega a vida ao Senhor. E a primeira delas tem alegria verdadeira aquele que permanece firmes no Senhor. Está em Filipenses 4, versículo 1. Portanto, meus irmãos, permanecei firmes no Senhor, sede firmes e inconstantes. E aí eu trago alguns versículos, né, em Abacuque, que é um profeta que eu gosto muito, né? Ainda que a figueira não floresça, todavia eu me alegrarei no Senhor, sem colheita, sem recursos, sem prosperidade. Regozijai-vos sempre. 1 Tessalonicenses 5, versículo 16. Nada abala a fé de quem está firme no Senhor. Irmãos, tem algo que parece até repetitivo de minha parte. Os irmãos que já me viram pregando ou até em célula, eu repito muito isso quando tenho oportunidade, e tem muito a ver com essa questão de permanecer firmes no Senhor, porque talvez esse seja o maior desafio nosso como irmãos em Cristo. Eu vejo, eu tenho certeza que cada um de vocês tem esse testemunho aqui nessa noite, e talvez nesse domingo de carnaval estejam essas pessoas a que eu vou me referir, né, buscando, né, essa alegria. São as pessoas afastadas do Senhor. Nas minhas andanças, muitas vezes, quando eu vou fazer algo, algum serviço, levar o carro às vezes para fazer revisão, aí eu converso lá com o mecânico, ou estou numa padaria tomando um café, surge um assunto e sempre acaba, muitas vezes,
a pessoa vê algo no carro, uma Bíblia, né? Às vezes está com a camisa da igreja, né? A camisa da célula. Aí começa a vir aquele assunto sobre igreja, sobre Deus. E normalmente isso tem sido muito comum nas minhas andanças. A pessoa fala assim: eu estou afastado. Eu era ministro de louvor, eu era diácono da igreja tal, eu fui batizado na igreja tal, eu era obreiro. E alguns chegam a falar assim: eu estou desviado. E o texto diz para a gente permanecer firme no Senhor. Alguém que está na prisão, alguém que passou por tudo pelo Evangelho, diz para a gente permanecer firme. Isso é de uma tristeza muito grande. Talvez nessa noite, muitas dessas pessoas afastadas estão buscando esses prazeres, porque a gente vive essa geração do tudo muito rápido, tudo imediato. E há um erro das igrejas, muitas vezes, as igrejas midiáticas, elas falam assim: você está com problema de relacionamento, você precisa arranjar um marido, você precisa ir para a igreja. Você está com problema profissional, está precisando de um emprego, você precisa ir para a igreja. Está com problema familiar, você precisa ir para a igreja. De fato, irmãos, é aqui mesmo o local certo. Mas o que é preciso ser dito, que a gente vem para a igreja para se reconciliar com Deus. Aqui é o local para a gente se reconciliar com Deus. E é por isso que muitas pessoas ficam frustradas, porque elas vêm em busca da sua bênção. E aí ficam frustradas. Eles até fazem parte, né, da estatística do IBGE. Alguém vai lá na casa: você é cristão? Você... Não, eu sou cristão. Mas são pessoas que talvez não compreenderam a mensagem da cruz. Nós precisamos estar aqui para nos reconciliar com o Senhor. Nós somos destituídos da glória de Deus uma vez que o pecado veio para o mundo. E acima de todas as coisas, eu sei que no nosso coração há sonhos, há desejos, há angústias, mas nada disso tem sentido se a gente não se reconciliar com o Senhor. 1 Coríntios 15, versículo 58, diz: portanto, meus amados irmãos, mantenham-se firmes e que nada os abale, sejam sempre dedicados à obra do Senhor, pois vocês não sabem que no Senhor o trabalho de vocês não será útil. Me lembra até aquela passagem de Isaías 53, né? O fruto do trabalho penoso, e a gente terá satisfação. Irmãos, como esse texto mexe com o meu coração, porque ninguém quer fazer trabalho penoso, né? As pessoas querem fazer aquilo que elas gostam. Até no curso do Haggai, o pastor Ebenezer, ele fala disso. Ele fala que as pessoas têm sido moldadas para fazer o que elas gostam. E aí tem aquela frase, né, muito comum: quando a gente faz o que a gente gosta, não é trabalho. Mas na verdade a gente tem que fazer o que precisa ser feito. E muitas vezes fazer o que precisa ser feito não é algo que a gente inicialmente vai gostar. Mas o profeta Isaías traz essa mensagem de esperança para nós, né? Ele verá o fruto penoso do seu trabalho e ficará satisfeito. Glória a Deus por isso, irmãos. Isso mostra, irmãos, que a alegria de Deus, ela é interna, independe das circunstâncias, e isso é um divisor de águas em nossas vidas. Como eu disse, um dos maiores desafios da nossa caminhada com Deus é permanecer firmes, porque a gente lembra de algumas passagens, e eu lembro que no encontro dos homens, lá em casa, eu fui desafiado a trazer um texto, e eu lembrei do Salmo 1, que fala: feliz é aquele, né, que medita de dia e noite na palavra do Senhor, que não se assenta na roda dos escarnecedores. E aí, essa pessoa, né, ela é comparada a uma árvore que cresce na beira do ribeiro. Mas que árvore é essa criada na beira do ribeiro,
que tem dívida, que tem problema, que tem boleto para pagar, que tem... É meio paradoxal isso, porque a gente muitas vezes está firme no Senhor, mas a gente tem os nossos problemas, a nossa vida não é um mar de rosa. Por isso que a alegria com o Senhor, ela é diferente daquela que o mundo quer nos fazer parecer. Mas continuando, irmãos, o nosso segundo princípio paradoxal, a alegria do mundo é que prazer momentâneo não é a mesma coisa que alegria. Filipenses 4 ensina alegria espiritual, Filipenses 4 ensina a alegria espiritual. O mundo oferece prazer temporário. E aí, aquilo que nós repetimos aqui, alegrai-vos sempre no Senhor. Alegrai-vos sempre no Senhor. Em Hebreus 11, eu vou fazer questão de ler aqui para vocês, fala dos heróis da fé. Em Hebreus 11, separei aqui para ler. E tem um trecho que ele fala a partir do versículo 24, Hebreus 11, versículo 24. E eu acho que isso deve mover a nossa vida, porque diz assim: pela fé Moisés, já homem feito, recusou ser chamado filho da filha de Faraó, preferindo ser maltratado junto com o povo de Deus, a usufruir os prazeres transitórios do pecado. Vou repetir, ele preferiu ser maltratado junto com o povo de Deus a usufruir prazeres transitórios do pecado. E tem muita gente escolhendo a outra parte. A gente vê com essa exigência irrefreável de rapidez nas relações, as pessoas têm preferido, têm optado buscar esses prazeres temporários do pecado. Porque, como disse, né, os amigos de Henrique Maderite, a gente precisa viver intensamente, como se não houvesse amanhã. A gente precisa aproveitar a vida, gente. Se eu pudesse estar no velório com essas pessoas e me pedisse para que fosse proferida alguma palavra, certamente eu citaria 1 Coríntios 19, que diz que se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, somos as pessoas mais infelizes desse mundo. Amém, irmãos? Então, esse texto nos ensina que a gente não pode confundir prazer momentâneo com alegria constante, com alegria espiritual, com aquela alegria que só o Senhor pode nos trazer. Alegria bíblica profunda, permanente, limpa. O prazer momentaneamente passa rápido, irmãos, depende de estímulos, frequentemente deixa vazio, e é assim que a maioria das pessoas voltam de feriados como esse do carnaval. Eu lembro que alguns anos atrás, e vou citar só um exemplo, mas isso normalmente eu costumo ouvir, mas eu lembro que alguns anos atrás, depois de um carnaval, eu fui cortar o cabelo, e aí o barbeiro me perguntou onde é que eu tinha passado o carnaval. E aí eu falei assim: rapaz, eu fui para o retiro lá da igreja, foi uma bênção. E ele na mesma hora falou assim: que arrependimento, eu tinha que estar num lugar como esse. Porque é o vazio, irmãos, é o vazio. Por mais que seja aquele prazer transitório, né, aquela alegria que o carnaval traz, mas o desfecho é sempre o vazio. É sempre o vazio, que só é preenchido com a presença do Senhor. Salmos 16, 11 fala da plenitude da alegria na presença de Deus. Provérbios 14, 13 diz: até no riso tem dor o coração. Essa alegria temporária. E aí, irmãos, é aquela questão dos momentos de euforia, depressão, dos altos e baixos da vida da pessoa, e isso tem afligido também a igreja do Senhor. Inconstância, os altos e baixos espirituais e emocionais. E a verdade, irmãos, é que a resposta rápida tem contaminado essa geração. Tudo é o prazer imediato. Mas seguindo aí o terceiro princípio, Filipenses 4 ensina moderação. O mundo incentiva excesso.
Paradoxal isso, né, irmão? O texto fala de moderação. E aí eu logo me lembro, Gálatas 5, dos frutos do Espírito, domínio próprio. E é lógico que eu estou falando isso para crente, irmãos, que eu não vou pensar em excesso aqui, em excesso de bebida, em excesso de prazeres carnais. Mas e as nossas emoções? O que nós temos feito? A nossa moderação tem sido conhecida, porque aqui, nessa passagem, é algo interessante, porque é dito: seja a vossa moderação conhecida. É preciso que a gente, através do nosso estilo de vida, as pessoas vejam Cristo em nós, e nada melhor do que através da nossa moderação. E isso é totalmente oposto ao carnaval, né, irmãos? Porque o carnaval, ela traz à tona essa insaciedade, né? Essa coisa excessiva, né? Todo mundo bebe mais, todo mundo extravasa mais, todo mundo, parece que o mundo vai acabar, né? E o texto traz essa questão da moderação para as nossas vidas, né? E aí eu abro essa reflexão para o crente, como temos lidado nesse aspecto da moderação, porque para quem não é convertido, para o ímpio, é difícil falar isso nesse momento, né, de moderação. Mas e nós como cristãos, como temos feito com as nossas emoções, como temos reagido às coisas do mundo? E essa moderação se aplica também às nossas emoções. Gálatas 5, 22, domínio próprio é o fruto do Espírito. Continuando aí, nosso quarto princípio, Filipenses 4 nos ensina o que é ter paz. O mundo gera ansiedade e vazio, né, irmãos? Filipenses 4, versículos 6 e 7. Não andeis ansiosos. Creio que grande patologia dessa era é a patologia emocional. Ansiedade, depressão, distúrbios bipolares. E é lógico que tem um componente físico mesmo, né? A gente precisa da medicina, mas na grande maioria das vezes, esse vazio, essa ansiedade, ela tem sido gerada pela pressa que as pessoas têm de buscar tudo de maneira muito rápida e de achar que a nossa vida se limita apenas a esse tempo que a gente está vivo aqui, a nossa vida carnal, a nossa vida terrena. Um outro desafio que nós temos, além de permanecermos firmes no Senhor, mesmo diante das circunstâncias, é olharmos a nossa vida com um viés escatológico, na vida eterna. Estive ministrando aqui em janeiro, e lembro que falei disso, né? Em tempos que a gente usa muito essa expressão espiritualidade, a espiritualidade do cristão, ela envolve, dentre outras coisas, Jesus como centro de nossa vida, só aquele de quem a gente vai ter a verdadeira alegria, mas também a vida eterna. A gente tem que estar com os nossos olhos fitados na vida eterna. E aí sim, a gente tem que se preocupar em viver intensamente aqui, mas é uma vida intensa com o Senhor, é a vida abundante com o Senhor. Isaías 26, versículo 3: Tu conservarás em paz aquele cuja mente está em ti. Muitas pessoas buscam distração para fugir da ansiedade, mas depois a inquietação volta, o vazio permanece. Continuando aí, irmãos, quinto princípio, Filipenses 4 nos ensina pureza mental. O mundo estimula o oposto. E aí, o versículo 8, né? Tudo que é puro, tudo que é santo, isso foi dito no nosso culto, no nosso último culto de ensino pela pastora Laila, aquilo já me impulsionou
a estar ministrando sobre Filipenses 4. E isso vai muito ao encontro da nossa maturidade como servos do Senhor. E parar muitas vezes com o pragmatismo que a gente tem. Ah, não, mas isso também não é bem assim. Irmãos, a gente precisa buscar a santidade. E esse versículo, essa passagem, ela exige de nós uma vida devocional. Só com uma vida devocional, porque nós somos inclinados para o pecado. Nós somos inclinados, a nossa natureza ela é inclinada para o pecado. Se a gente não tiver alimentado espiritualmente, a gente não vai conseguir discernir corretamente aquilo que é santo, aquilo que é puro, aquilo que é de boa índole, como diz o texto aqui. E nós temos vivido, nós temos sido estimulados até essa vida devocional, as nossas maratonas bíblicas, o nosso culto de ensino, o nosso culto de oração. Se a gente não tiver essa vida devocional, tudo isso que é falado aqui vai ser aquela semente, aquela parábola do semeador, né? O Evangelho de Mateus, né? Vai entrar num solo não tão fértil, ela vai até germinar, mas aí o vento vai levar. Isso exige de nós vida devocional. O Evangelho nos chama para uma mente limpa, para pensamentos elevados. Há muitos ambientes que estimulam sexualidade exagerada, banalização do corpo, estímulos constantes à carne. E isso pode nos atingir, irmãos. Por isso a necessidade de termos uma vida devocional. Leitura da palavra, se derramar no Senhor, buscar mesmo as coisas que vêm do alto. É algo que eu queria dizer para os irmãos, que é muito comum no fim do ano, e a gente estabelece metas, foi muito falado disso, né? Inclusive no nosso culto aqui de Ano Novo, o pastor Rubim trouxe mesmo essa reflexão de estarmos no centro da vontade de Deus. E eu queria, irmãos, que vocês consagrassem a agenda da igreja, porque através da agenda da nossa igreja, a gente tem a oportunidade de fazer aquilo que a gente chega no fim do ano e estabelece como meta. Eu preciso melhorar minha vida espiritual, eu preciso me entregar mais ao Senhor. Tem gente que cita exemplos práticos. Cheguei a ouvir, não, eu quero trabalhar mais essa questão do trabalho social. Irmãos, a nossa agenda da igreja está recheada disso. Moradores de rua, abrigo. Crie expectativas com a nossa agenda, irmãos. A nossa agenda traz culto de oração, culto de ensino. A nossa agenda traz maratona bíblica. Então consagre cada um de vocês, seja consagrando mesmo a agenda da igreja, porque a gente cria expectativas com tantas coisas. Eu tenho algumas expectativas para esse ano de 2026, mas eu não abro mão de consultar a agenda da igreja. E não é só uma coisa institucional que eu estou fazendo para ser uma ovelha aqui religiosa, não. É expectativa celestial mesmo, irmãos. E a agenda da igreja nos concede a oportunidade de a gente fazer aquilo que no fim do ano a gente coloca diante do Senhor como meta. Glória a Deus por isso, irmãos. Amém ou não amém? Amém. Bem-aventurados os limpos de coração, Mateus 5, versículo 8. Seguindo aí o penúltimo princípio, Filipenses 4 ensina contentamento. O mundo ensina insaciedade. Irmãos, eu nunca vi uma geração tão insaciável como a atual. Eu não sei se é questão tecnológica. Hoje, se a internet cai durante 5 minutos, já é o fim do mundo. Eu fui ter celular com 20 e poucos anos. O mundo hoje é mais agitado, é mais calmo, e as pessoas estão insaciáveis, né? O mundo diz, você precisa de mais, nunca é o suficiente. O Evangelho ensina o contrário, ensina gratidão. Mas por quê, irmãos? Porque eu volto lá em 1 Coríntios, que diz que se a nossa esperança está depositada apenas para as coisas desse mundo,
dessa vida que a gente vive atualmente, a vida carnal, terrena, nós somos as pessoas mais infelizes. Esse é o desafio, a gente olhar além das circunstâncias, olhar além dessa vida que a gente leva. Talvez você agora esteja se perguntando, alguém em casa esteja se perguntando, e isso não é pecado, esse sentimento. Mas há um auto-questionamento. Será então que ser crente é não ter sonhos? É não ter prosperidade nas áreas financeiras, profissional? É não se divertir? É não ter momento de lazer? Claro que não, irmãos. Nós podemos ser salvos e viver o melhor dessa vida mesmo. Glória a Deus por isso. Mas se eu pudesse colocar na cabeça das pessoas esse versículo do apóstolo Paulo traz em 1 Coríntios, que a nossa esperança em Cristo não pode se limitar apenas a essa vida, irmãos. E se a gente tiver isso encravado na nossa mente, a gente vai poder colocar em prática a verdadeira interpretação de alguns versículos bíblicos que muitas vezes são desvirtuados. Do de se deleitar no Senhor, os desejos serão concedidos, porque isso, quando a gente se deleita no Senhor verdadeiramente, entendendo que a esperança nele não se limita apenas a essa vida, os nossos desejos serão alinhados com o dele, e aí sim, ele vai conceder os desejos no nosso coração, porque a gente vai ter sonhos, a gente vai ter desejo de prosperidade, mas acima de tudo, a gente vai ansiar pela eternidade na vida daquelas pessoas que a gente ama. A gente vai querer falar do amor de Jesus, o nosso coração vai queimar igual a desses 2 discípulos a caminho de Emaús, dessa passagem. A gente precisa que o nosso coração queime na presença do Senhor, para que aí sim a gente viva essa plenitude de não limitar a nossa esperança em Cristo apenas nessa vida. E para terminar, irmãos, Filipenses 4 ensina que a dependência de Cristo, ensina a dependência de Cristo e não da experiência momentânea. Filipenses 4,13, tudo posso naquele que me fortalece. Nossa força não vem de um ambiente de euforia, de determinadas atmosferas momentâneas, sequer vem da força do nosso braço. Muitas vezes o cansaço da nossa vida cotidiana, muitas vezes essa vida corrida que a gente leva, a gente começa cada vez mais a se apartar desse princípio, né? De todas as coisas posso naquele que me fortalece. A gente começa a achar que as coisas só vão acontecer pelo nosso braço. E aí a gente, o descrente não é aquele que não acredita em Deus. O descrente é aquele que cada vez mais se aparta da confiança em Cristo. Então, a cura da doença só vai vir se tiver no melhor hospital, se tiver o melhor medicamento. Eu preciso fazer algo para atingir algum objetivo. E eu lembro do texto lá em Deuteronômio 8, que eu acho que é o fundamento principal da gente entender quem nós somos, que lá em Deuteronômio 8, o Senhor diz que até a nossa força para realizar as coisas vem dele. Então eu não posso nem dizer aqui que eu consegui algo na minha vida porque eu estudei, ou porque eu tenho essa formação, ou porque eu corri mais atrás que o outro, porque o próprio Senhor fala que até a minha força para fazer as coisas vem dele. E é isso que o apóstolo Paulo fala, né? Tudo posso naquele que me fortalece, então naquele que me fortalece eu posso conseguir tudo que eu quero. Ao contrário, você pode esperar, você pode sofrer, você pode ter angústias, você pode passar por tudo por aquele que te fortalece. Esse é o sentido do texto. Esse é o sentido do texto. E aí eu volto àquilo que eu falei aqui há poucos minutos, né? Muitas pessoas têm vindo para a igreja buscando no
tudo tudo poder naquele que fortalece, mas é o poder no sentido dos seus próprios desejos. As pessoas têm vindo para a igreja para buscar os seus desejos naquele que vai fortalecer eles. Mas nós precisamos estar aqui para nos reconciliar com Deus. Eu peço agora nessa noite que você feche os seus olhos, irmãos. Eu quero fazer alguns pedidos através dessa oração para a gente finalizar. Como foi dito aqui, irmãos, o primeiro pedido que eu vou fazer, eu quero que você reflita sobre a sua vida, mas também em relação a alguém que talvez nessa noite de carnaval esteja passando por isso. É a vida de altos e baixos com o Senhor. São pessoas que são tementes a Deus. Talvez seja você aqui nessa noite, mas que a caminhada com o Senhor tem sido marcada por esses altos e baixos. Às vezes, hoje eu não estou bem, não abri a Bíblia, não orei, não vou à igreja porque eu não estou legal, não estou me sentindo bem. Aí de repente algo acontece e a pessoa é o primeiro aqui na fila do gargarejo, na ministração. Altos e baixos. Eu queria estar orando por você nessa noite. Para você que está assistindo essa transmissão. A segunda oração que eu quero fazer, irmãos, é que talvez aqui e talvez nessa ministração esteja alguém pensando: ele está falando tudo isso, mas eu ainda não estou me sentindo tocada. Você talvez esteja buscando uma experiência com o Senhor e que você acha que tem que ser algo sobrenatural. Eu também queria orar por você nessa noite, que precisa que o Senhor se revele para você. Ou se tem alguém que você esteja pensando que precisa ter essa revelação, eu clamo mesmo ao Senhor que seja uma noite em que Ele se revele para você. Em nome de Jesus. Se você me perguntar se eu já tive alguma experiência com Deus, eu vou dizer depende. Depende do que você acha que é uma experiência com Deus. Eu vou te responder que eu nunca tive, ou eu posso te responder que eu tenho todos os dias. E o que eu peço nessa noite para você é que você tenha experiências verdadeiras com o Senhor, que Ele se revele para você nessa noite. Se você precisa ser tocado pelo Senhor, essa oração também é para você. Então, relembrando, eu vou clamar ao Senhor aqui por aqueles que estão inconstantes, por aqueles que estão nessa vida de altos e baixos, e também por aqueles que precisam mesmo de uma revelação, precisam mesmo de um toque do Senhor, para que tudo que tem sido falado aqui nesse altar faça sentido na sua vida. Talvez até hoje muita coisa não tenha feito sentido para você que está assistindo essa transmissão, você que está aqui nessa noite. A terceira oração que eu faço nessa noite, meus irmãos, no domingo de carnaval, eu creio que muitos irmãos inconstantes, muitos irmãos afastados, ou aqueles que ainda estão cegos, que nessa noite abram os olhos, estejam com o coração ardendo, em nome de Jesus. Mas que a gente não se distraia também, irmãos. A gente não se distraia. Eu me lembro que antes de me converter, já sentia um vazio, sentia que precisava de mais, e um dia, logo após um carnaval, 21 anos atrás,
eu pedi a Deus que me desse uma chance. As coisas não estavam legais e eu quero ler para vocês aqui um texto que tem muito a ver com a minha vida, mas eu quero chamar a atenção. Está em Salmos 40, versículos 1, 2 e 3. Os dois primeiros versículos têm a ver com a minha oração, mas eu quero que você preste atenção no terceiro versículo. Diz assim, Salmos 40: esperei com paciência no Senhor, e Ele se inclinou para mim e me ouviu quando clamei por socorro. Tirou-me de um poço de perdição, de um tremendal de lama, e colocou-me os pés sobre uma rocha. Glória a Deus. Mas olha o terceiro: e me pôs nos lábios um novo cântico, um hino de louvor ao nosso Deus. Muitos verão essas coisas, tremerão e confiarão no Senhor. E o meu desejo nessa noite é que as pessoas à nossa volta ouçam de nós, de nossa boca, um novo cântico de louvor, e por isso passem a confiar no Senhor. Esse é o meu desejo nessa noite, e essa é a minha oração. Eu peço que você feche seus olhos, vamos louvar ao Senhor, e depois eu estarei orando. E lembrando, a palavra de Deus diz que o Espírito Santo tem ciúme de nós. No Antigo Testamento é muito utilizada a palavra zeloso, para nós sermos zelosos com a nossa devoção ao Senhor, para que a gente só busque a Ele. E quando a Bíblia fala que o Espírito Santo tem ciúme de nós, é porque Ele anseia por nós. Mas vamos louvar o Senhor. E eu vou estar aqui também junto com o Ministério de Louvor, porque esse louvor tem ecoado em meu coração, e eu trago para vocês nessa noite. Tem ciúmes de mim, o seu amor é como um furacão, e eu me rendo ao vento de sua misericórdia. Então, de repente, não vejo mais minhas aflições, eu só vejo a glória. Percebo quão maravilhoso Ele é, e o tanto que Ele me quer. Oh, Ele me amou. Oh, Ele me ama. Vamos declarar mais uma vez: Ele me ama. Oh, Ele me amou. Oh, Ele me ama. Ele me amou. Me ama.
Vamos orar, irmãos. Eu pediria que você, nesse momento, se você tem levado essa vida de altos e baixos com o Senhor, talvez as circunstâncias da vida molde a sua devoção, a sua vida devocional. Às vezes eu não estou bem e aí eu me distancio do Senhor, aí de repente as coisas mudam e eu me reaproximo. Mas se você quer viver essa alegria constante no Senhor, eu quero orar com você. Eu peço que você coloque a mão no seu coração, e você que também está em casa, coloque a mão no seu coração. Da mesma forma, se você ainda precisa de algum sentido para tudo que tem sido dito aqui nesse altar, a minha oração é que o Senhor se revele a você nessa noite. Lá no seu secreto, eu peço que você vá lá no seu secreto e fale: Senhor, se revela para mim, eu quero sentir essa alegria momentânea. Eu também peço que você coloque a mão no seu coração, feche seus olhos, e você aí de casa também. Ó Deus, em nome de Jesus, obrigado mesmo, Deus, por essa oportunidade de falar a Tua palavra, ó Deus, apesar de mim. Obrigado por essa noite em que a alegria do Senhor está sendo revelada aqui, Pai, nesse altar. Eu creio que nesse momento o Senhor está erguendo mesmo evangelistas em meio à folia, ó Deus, levando a palavra do Senhor nos blocos, ó Deus, nos salões, nas festas, ó Deus. Eu creio que o Senhor está erguendo servos do Senhor. Creio que pessoas enviadas pelo Senhor nesse momento, ó Deus, estão abrindo os olhos das pessoas. Creio também em corações sendo queimados, ó Deus, em nome de Jesus, Deus. Creio que o ano de 2026 será marcado pela virada de chave na vida de cada um, Deus. Limpa nosso coração, ó Deus. Muda nossas expectativas, Senhor. Se revela, Senhor, se revela para quem precisa ainda conhecer, ver a sua face de perto, ó Deus. Em nome de Jesus, Deus. Se ainda não faz sentido tudo que tem sido dito aqui, ó Deus, nessa noite eu clamo mesmo, ó Deus, que seja uma noite marcada pela manifestação da sua glória em cada lar, Deus, e também aqui no templo do Senhor, ó Deus, em nome de Jesus, ó Deus. Nós clamamos pela Tua revelação para quem precisa, ó Deus. Eu peço que as pessoas e que os nossos braços não alcancem, que o Senhor esteja erguendo pessoas para falar do Teu amor, ó Deus. Parentes que não moram em campos, amigos que não estão em campos, ó Deus, pessoas distantes, ó Deus. Erga mesmo pessoas, ó Deus, em nome de Jesus, ó Pai. Nós não queremos mais viver uma vida inconstante, ó Deus, de altos e baixos, ó Deus, mas nós queremos essa alegria permanente, ó Deus, que a Tua palavra nos diz, ó Deus. Independente de qualquer circunstância, nós queremos em nosso coração a certeza de que tudo podemos no Senhor que nos fortalece, ó Pai. Eu peço, nos fortaleça, Senhor. Eu sei que tem pessoas ansiando por algo, angustiadas por algo, preocupações legítimas, Senhor. Mas como o pastor Rubim disse aqui no início do nosso culto, ó Deus, que as pessoas vão até o Senhor, aqueles que estão cansados e sobrecarregados, que o Senhor aliviará, ó Pai. Que o Teu fardo é leve, o Teu jugo é suave, ó Deus, em nome de Jesus. Talvez estejam pessoas aqui nessa noite, ó Deus, com um fardo pesado, ó Pai. Mas o do Senhor é leve, ó Deus. Coloca mesmo isso em nosso coração, ó Pai, nessa noite, ó Deus. Em meio a tantas coisas que temos sido bombardeados, ó Pai, tantas coisas têm nos distraído, ó Deus. Tantas coisas têm ocupado a nossa mente, que a gente busque mesmo aquilo que é santo, aquilo que é puro, aquilo que vem do alto, do Teu trono, ó Deus. Em
nos ajude mesmo a aperfeiçoar a nossa vida devocional, ó Deus. Em nome de Jesus, ó Deus, que nada nos distraia, que a primeira coisa a fazer quando acordarmos é ler a Tua palavra, ó Deus, é louvarmos ao Senhor, ó Deus, é buscar mesmo a Tua direção, ó Deus. Que a nossa vida seja um reflexo de alguém que pode realmente tudo naquele que nos fortalece, que é o Senhor, ó Deus. Eu entrego mesmo essas vidas, ó Deus, diante do Senhor, ó Deus. Tem misericórdia de nós, ó Pai, porque temos nos distraído muitas vezes, ó Deus, temos olhado para as circunstâncias, ó Deus, sabendo que o Senhor tem ciúme de nós, ó Deus. O Senhor, Deus Todo-Poderoso, o Senhor ceia por nós, ó Pai, e que a gente saiba escolher a melhor parte, ó, em nome de Jesus, ó Deus. Essa oração que eu faço, te agradecendo por tudo, Senhor, em nome do Teu Filho amado, Deus. Amém, Senhor. Aleluia. Glória a Deus, irmãos. Que essa palavra possa mesmo ecoar no nosso coração. E a minha oração é que nesses dias do carnaval, Deus levante mesmo homens e mulheres que estarão mesmo nesses ambientes sendo luz. E aqueles que são do Senhor, que estarão nesse ambiente, talvez em dúvidas, talvez afastados, que eles encontrem alguém que diga para eles o quanto eles são amados e que o Senhor tem propósito para a vida deles. Amém? Pai, nós queremos agradecer o Senhor. Muito obrigado, Pai. Muito obrigado por essa noite. E eu oro mesmo, Pai, que é em nome de Jesus, Pai, o carnaval passe e a gente continue com o Senhor. Amém. E com a Tua palavra que permanece para sempre, Pai. Que assim o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o teu rosto e te dê a paz. E que em nome de Jesus você abra os olhos dos cegos, você cure os enfermos, você liberte os cativos, você salve os perdidos. E que por onde você passar, as pessoas digam que você é um discípulo de Jesus. E que nesses dias do carnaval, você seja luz por onde você passar. E aqueles que estão longe, que estão afastados, que estão perdidos, encontrem o Senhor através da sua vida. Deus abençoe sua vida, meu irmão, minha irmã. Vamos na paz do Senhor Jesus.